Belezinha com vocês? Fala galera, você já explicou pra eles como que vai funcionar isso aqui? Ah, não. Esqueci. Ai, meu Deus do céu. Gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando um projeto que vai ter o título Fala Galera. E a gente vai tentar, de uma maneira muito breve, tentar se comunicar aí com a nova geração, mesmo com os fios brancos aqui, né? A gente vai tentar toda semana, todo mês, né? Todo mês, uma vez por mês. Dê um espaço para que vocês possam trazer perguntas, né? Fazer perguntas aqui relacionadas ao reino do Senhor Jesus. E a gente vai ter um tempo aqui para a gente conversar. E vocês vão poder falar galera, né? Então, tenho dúvida. Entre em contato com a pastora, ou comigo, ou com o Alan, ou com o Lucas, né? E fala galera, tem o canal da igreja, o YouTube, então vocês podem estar mandando pergunta nesse vídeo mesmo, né? Dúvidas, e a gente vai ministrando, vai batendo um papo em cima dessas dúvidas, beleza? Então, já que a gente está combinado aqui, né? Acho Tudo que o pessoal certo. já está dando risada do outro lado, falando, lá vem o Alan e a Vanessa com as loucuras deles. A gente vai ter a nossa primeira pergunta do Fala Galera. Ah, bacana, porque na verdade essa série, né? Ela já nasceu no coração de Deus, no nosso coração, e agora a gente está apresentando para vocês. Mas já tinha uma galerinha que estava aí por dentro e já fizeram a primeira pergunta para nossa primeira série. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Tô ansioso, hein? Fala, galera! Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Ah, bacana essa dúvida. Sabe que eu já tive algumas vezes essa dúvida? Eu acho que todo mundo, no fundo, já teve em algum momento essa dúvida. Porque faz todo sentido, né? Se Sim. Deus sabe de todas as coisas, por que Sim. eu tenho que contar as coisas pra ele se ele já Se sabe? ele já sabe. Por que eu tenho que pedir se ele já sabe o que ele vai me dar, né? Exatamente. Por que eu tenho que pedir se ele já sabe? O meu roteiro já está escrito no livro da vida de Deus, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos dar uma olhadinha no que diz na palavra do papai? Na espada. Então eu vou pegar aqui, vou abrir, abre lá, gente, em Salmos. Salmos. Tá? A gente vai ler aqui Salmos 139:4, até pra gente entender um pouquinho essa questão de que Deus sabe tudo, né? Será que ele sabe tudo mesmo? Olha o que diz em Salmos 134:4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então, realmente, antes da gente se expressar, Deus já conhece. O que está dentro do nosso coração Ah. e da nossa mente. Isso justifica a dúvida de vocês, tranquilo? Tá? Tranquilo. Agora, a grande questão é, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Eu vou tentar, a Vanessa vai me ajudar, colocar duas justificativas para isso. A primeira é que a fé vem pelo ouvir. Já ouviu falar sobre isso? Bacana. O pastor Salatiel, ele vem falando sobre a fé vir pelo ouvir nos cultos de domingo. Não foi uma e nem duas vezes que eu ouvi, hein, gente? Fiquem ligados nos cultos de domingo. O pastor Salatiel, ele vem falando sobre isso. Depois procura Romanos 10:17, diz sobre a fé vir pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Aí você fala assim, Alan, qual que é a relação disso com a oração toda? Porque quando eu estou orando, eu estou também ouvindo a minha oração. Sim. Então, automaticamente, eu falo e escuto e isso alimenta a minha fé. Tem uma vez, a sua mãe, que é a minha sogra, me ensinou. Eu perguntei para ela uma vez, por que tem que orar? Ela falou, orar é como uma chaleira de água fervendo. Vou dar que ela me deu naquela época, eu lembrei agora. Então, você coloca a água e liga o fogo, nada acontece. Conforme aquela água vai fervendo, vai formando um vapor. E esse vapor, ele vai subindo. E a oração é igual. Às vezes eu oro e acho que nada está acontecendo, mas minha oração vai subindo e ela chega no trono do Pai. Segunda base, né? Primeira, fé vem pelo ouvir, e a segunda, estamos em guerra espiritual. Ah, isso é bacana. Isso é muito bacana. Tá? E se estamos em guerra, nós precisamos fazer o quê? Guerrear. Guerrear. E como que a gente guerreia? Coração. Coração. Guerreia é a palavra certa? Guerrear, guerrear. Então,
vamos pensar aqui, ó. Ah. Vamos ler lá em Efésios 6:12. Eu vou procurar aqui no meu celular. Vou pedir para a Vanessa ler aqui para nós e aí vocês vão entender um pouco essa atmosfera da questão de guerrear, né? Que a gente possa compreender aí um pouquinho para responder a pergunta de vocês. Então vamos lá. Efésios 6:12 fala: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, peraí, se a nossa guerra então não é contra carne e sangue, significa que existe uma questão espiritual aí. É um outro tipo de guerra, que quando a gente fala em guerra, a gente pensa, né? Guerra mesmo de sangue, de luta. Não, essa luta ela é diferente, ela é uma luta espiritual. E aí nós precisamos, né, utilizar a estratégia que o Senhor nos deu, que é a oração. Sim. Tá? Então, primeiro, alimento a minha fé. Segundo, eu vou guerrear na atmosfera espiritual. E aí você fala, Alan, ainda continuo com dúvidas, você consegue me trazer exemplos que me facilitem o entendimento? Vamos trazer, pessoal? Pode ser? Na Bíblia, vamos. Então vamos lá, vamos pegar, não vou nem abrir aqui para não ficar cansativo, mas vocês devem ter ouvido falar sobre Daniel. Uma história conhecida. Né? Daniel viveu num tempo super adverso e no tempo de Daniel foi feito um decreto no qual ele não poderia mais orar. E não sei se vocês lembram, Daniel orava quantas vezes ao dia? De manhã, tarde e noite estava lá o Danielzão em oração. E aí no tempo dele simplesmente sai um decreto. Não podia mais orar. Não podia mais orar. Olha que interessante. Por que Daniel orava? É o exemplo que eu quero dar. Manhã, tarde e noite. Ele podia orar só de manhã. Sim. Ele podia só orar só à noite. Só que quando ele orava, ele estava alimentando a sua fé. E aí ele estava tão alimentado que a gente vai perceber lá em Daniel, se não me engano, no capítulo 5, que ele é preso e ele é colocado, vocês vão lembrar desse episódio, na cova dos leões. Uma passagem da Bíblia mega famosa, né? E por que ele foi jogado lá? Ele não parou de orar, cara. Ele continuou orando dentro da cova dos leões. Ele continuou orando e aí foi contra o decreto e foi jogado nessa situação. Sim. Só que olha que bacana, se a gente for ler lá em Daniel 6:22, inclusive eu vou tentar abrir aqui, Daniel 6:22, deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel 6:22, olha o que aconteceu. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quem fechou a boca dos leões, galera? Deus. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Então é muito importante a gente compreender isso. E a Vanessa vai dar mais um exemplo para vocês. Tem um exemplo de Esther. Às vezes lá no Ministério Infantil vocês falam, já ouvi essa história. Esther é uma história conhecida. Mas antes da Esther virar rainha Esther, ela era só Esther. E o povo dela foi perseguido lá naquela época, porque também tinha um rei e ele decretou que tinham que se curvar diante dele. O povo tinha que se curvar diante deste rei. E o tio de Esther não quis se curvar diante deste rei. Então foi assinado aí um decreto, né, que ia exterminar esse povo. Mas eu acho que parece que quem assinou foi o braço direito do rei, né? Exatamente. E meio que enganou o rei. Levou lá... Se eu não me engano, Amã. E o rei assinou e começou a perseguição contra o povo de Esther, né? Esther, uma moça nos caminhos do Senhor, orou, ela teve fé, ela ativou a fé dela, ela entrou nessa guerra colocando Deus na frente. Ela orou e ela não só orou, ela usou mais uma arma para essa fé, Alan. Ela jejuou. Esther jejuou. Eu acho que tem até aqui que eu separei. Então, Esther 4, tá? Então lê Esther aí. 4:16, olha o que aconteceu.
Esther dizendo: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebeis por 3 dias. E aí tem a parte B, Mas por que ela pediu para jejuar por ela? Porque ela ia diante do rei. E aquela época, para entrar na presença do rei, tinha que ter permissão. Sim. Então ela marcou, entrou na presença do rei, né, debaixo de jejum e oração, para lutar contra esse decreto. Ela tocou no cedro do rei. E o rei viu que tinha sido enganado por Amã, e Esther salvou todo o povo dela. Já estava decretado isso na palavra do Senhor, no livro da vida do Senhor, porque a nossa história ela já está escrita, gente. Eu orando ou não, Deus ele vai fazer, porque Deus ele não é Deus de castigo. Nós somos herdeiros, nós somos filhos. Então vai acontecer. A oração eu costumo dizer 2 vertentes, né? Fora essas, para ativar minha fé, acrescentar minha fé, e para que eu tenha conexão com Deus, para eu saber que é Ele quem faz. Eu, como diz a palavra, né? Não é contra a carne, eu não faço nada. Porque se eu for sozinha, se a Esther fosse sozinha, talvez poderia ser outra, né? O final ia salvar o povo, mas talvez seria mais difícil, não sei. Então a gente sempre tem que confiar que quando a gente ora, vai acrescentar a nossa fé e Deus vai estar com a gente. A gente vai passar por aflições, mas Deus vai estar com a gente. vai dando estratégias, e a gente vai ouvindo, porque nós vamos estar conectados com Deus e a gente vai ouvindo a voz de Deus, né? Mas sobre a voz de Deus, se alguém perguntar, a gente dá uma mergulhada nessa palavra. Caminhando para o nosso encerramento aqui, eu queria deixar, né, talvez uma reflexão para a galera. Bacana. Né? Talvez você está assistindo esse vídeo e falou: nossa, me mandaram aqui, vou assistir, e você falou: pô, eu tinha essa dúvida, eu sabia que Deus sabia das coisas, mas por que eu tinha que orar? Não orava. Né? E você está passando talvez por uma situação adversa, ou talvez você tenha uma promessa, sabe aquela promessa que Deus fez para você? E aí você fala: será que vai se cumprir? Já passou tanto tempo, né? Qual que é o segredo, gente? A oração. Porque através da oração você vai ter a sua fé ativada para lembrar das promessas que Ele te fez. Porque se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E segundo, Alan, você não sabe o que eu estou passando aqui em casa. Lá na escola tá difícil, no meu trabalho tá complicado, né? A gente tá fazendo esse vídeo aí para a juventude. E aí você fala assim: Alan, o que isso aqui vai me ajudar? O que esse vídeo vai me ajudar? Talvez no meio da adversidade, assim como Daniel e Esther, você precisa se colocar em oração. E aí, através da oração, Deus vai mudar decretos e você vai começar a ver o agir do Senhor sobre a sua vida. Legal. Essa reflexão é legal até pra gente mesmo, né, Alan? Sim. Porque às vezes a gente ora um pouco sem fé. Então a gente precisa orar mais. Eu, pelo menos, preciso ativar essa minha fé. Então, gente, fica essa reflexão. Vocês têm um mês aí para desafio orar mais, ler a Bíblia, e não deixem de teclar aí. Teclado? Pode mandar o WhatsApp e assim por diante. Tá? Manda aqui nesse vídeo mesmo, tem os comentários, mande aí a sua pergunta. E a gente, daqui um mês, no último domingo do mês de novembro, vem outro vídeo. Se a gente não souber, né, a gente chama os universitários. Pastor, os líderes, alguém vai vir aqui falar com vocês, galera. Não deixem de fazer a pergunta, porque a gente precisa dessa pergunta para esse nosso bate-papo. Beleza? Gente, semana abençoada aí para vocês. Um mês abençoado, que nesse mês a fé de vocês seja ativada e que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Amém? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, galera!